Os planos de recursos hídricos são planos diretores que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos existentes. Esses planos são de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos, e terão o seguinte conteúdo mínimo: diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e modificações dos padrões de ocupação do solo. Balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais. Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis. Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para o atendimento das metas previstas. Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos. O plano de recursos hídricos são elaborados por bacias hidrográficas, por estado e para o país. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos. Derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso. Iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos que impliquem alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes. Utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras de serviço relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga. Perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização. Fraudar as medidas dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos. Infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei e nos regulamentos administrativos. Compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções. Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referentes à execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos de domínio ou administração da União, ou pelo não atendimento das solicitações feitas, o infrator a critério da autoridade competente ficará sujeito às seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de enumeração: advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para correção das irregularidades, multa simples ou diária proporcional à gravidade da infração, de R$ 100 a R$ 10.000, embargo provisório por prazo determinado para a execução dos serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos, embargo definitivo, com a revogação da outorga, se for o caso, para repor incontinente no seu antigo estado os recursos hídricos, leitos e margens, nos termos dos artigos 58 e 59 do Código de Águas, ou tamponar os poços de extração de águas subterrâneos. Os consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas poderão receber delegação do Conselho Nacional ou dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos para o exercício de funções de competência das agências de água, enquanto esses organismos não estiverem constituídos. Enquanto não estiver aprovado e regulamentado o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a utilização dos potenciais hidráulicos para fins de geração de energia elétrica continuará subordinada à disciplina da legislação setorial específica.